E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Mais uma live aqui incrível que eu tô fazendo pra vocês com mais uma pessoa entrevistada. Na última vez foi o João Lucas, como vocês viram, e hoje essa pessoa é incrível. E eu aqui que eu tô entrevistando é a Maria Clara, ou mais conhecido como Mamá. Enfim, eu conheci, a gente, pra quem não sabe, a gente estudou basicamente junto, não na mesma sala, mas no terceiro ano a gente estudou uma sala do lado da outra. Um grande amigo meu é o namorado dela. E, enfim, a gente se conheceu assim. Além do mais, a gente se conheceu por conta de um outro amigo meu, que também estudava comigo, que era o Guilherme, no caso, né? Que, enfim, exatamente, ajudava ela no terceiro ano com relação a algumas questões e tal. E aí depois foi apresentando a gente pra ela. E aí quando a gente, enfim, a gente tinha um grupo que andava mais, a gente acabou se conhecendo. E é isso. Ah, e uma curiosidade, né, pra quem não sabe, assim, o nome dela é Mamá. Eu, no início, quando conheci ela, eu achava até um pouco estranho, porque, pô, Maria Clara chamar de Mamá, eu acho muito íntimo e tal. Mas, enfim, hoje em dia a gente é tranquilo e uma curiosidade sobre a história. E é isso, então, Mamá, se apresente aí melhor, algo que eu não falei, se quiser completar, fique bem à vontade. Gente, meu nome é Maria Clara, realmente como o Isaac falou, mas todo mundo me chama de mamá, então quem tiver conhecendo aí pode chamar de mamá também. E eu tenho um Studigram que ultimamente eu não tenho mexido tanto, mas eu posto várias coisas, não só sobre os meus estudos, mas sobre coisas que eu penso, coisas que eu acho que as pessoas precisam saber e assim por diante. Eu acho muito importante a gente parar sempre pra ver o que é que a gente tá fazendo e etc e tal. Eu falo muito disso lá. Show, exatamente, pessoal. Ela tem um Instagram, eu vou deixar aqui na descrição também pra vocês darem uma olhada depois. Ela faz uns desenhos também bem legais de mapa mental e tal, relacionado a isso, e também um pouco do dia a dia do estudo dela que ela tá passando. Enfim, Mamá, eu queria te perguntar uma coisa. Eu queria, assim, a gente estudou o terceiro ano junto, e eu também queria que tu falasse também o momento que tu tá agora. E eu queria que tu falasse um pouco, e aí é exatamente isso, eu quero expressar a experiência normal de pessoas comuns como eu, você, a gente pudesse expressar pra galera que vê a gente. Eu queria que tu falasse um pouco de como é que foi a tua experiência no terceiro ano, enfim, para se preparar pro Enem, e hoje um pouco também como é que tá. Me fala aí como é que tu tá vivendo esse momento, como é que foi. Assim, eu acho que a minha experiência tua com certeza deve ser totalmente o inverso. Porque quem eu era no passado não é a Maria Clara que é hoje, com certeza. Tipo assim, mudou. Sabe quando você é uma pessoa e você muda 360 graus? Pronto, Sim, sou eu. A minha imagem do terceiro ano, assim mesmo, tipo, no colégio, não falando em relação ao vestibular, mas tipo, o que eu vivi em terceiro ano é que era um inferno, que minha vida mudou totalmente, que eu nem ia aguentar, que eu ia morrer e que tava tudo ruim, que eu ia ficar irritada todas as horas do dia, porque era um ano estressante, porque todo mundo dizia que eu tinha que abdicar de várias coisas, que era um ano de sacrifício, não sei o quê. E eu realmente via desse jeito, eu via como uma coisa péssima que eu ia ter que passar. Eu realmente como um falava, tipo peso, assim, né? exatamente, como uma coisa horrível na minha vida. Tipo, essa fase ali eu lembro como a pior fase da minha vida. E aí, na minha cabeça era simplesmente isso, tipo, se eu pensava em terceiro ano, eu pensava, odeio. Por mais que eu amasse meus amigos, eu gostava de passar a tarde e conversar e ter conhecido todos vocês, ter conhecido meu namorado, mas Exatamente. eu via assim o ano em relação à vida estudantil como a pior opção possível, infelizmente. E foi aí um pouco do que tu viveu também. No terceiro ano, eu mudei muito assim também, porque antes eu achava que estudar alguma coisa já era já tipo assim, eu era acostumada a não estudar. Por quê? Não que eu não gostasse, mas porque todos os meus amigos não estudavam. Então, assim, eu não via nenhuma necessidade de estudar. Já que eu via que todo mundo conseguia viver sem estudar, eu pensava, por que eu vou estudar então? E aí seria minha vida sem estudar. Quando foi chegando no terceiro ano, eu não sabia de quase nada. Então, tipo assim, o que todo mundo dizia que era um ano de revisão, eu via como um ano de aprendizado. Tipo assim, é agora que eu tô entendendo essas coisas. E aí, enquanto eu tava entendendo, eu vi que todo mundo ao meu redor tava revisando. Aí eu pensei, putz, lascou, porque. Tu meio que se sentiu só. Exatamente. Eu me senti, tipo, afundando sozinha. E
Até porque eu acho que o maior problema, tipo assim, de quem é de turma regular é que você sempre é acostumado com uma coisa. Quando chega no terceiro ano, eles querem impor 397 regras diferentes que você vai ser obrigado a seguir, porque senão você não vai passar no que você quer e assim vai. Então, assim, eu tava conversando com uma amiga minha, que ela é de uma turma, tipo assim, a turma, é os avançados da turma avançada, sabe? E Eita! aí, pois é, aí ela foi pra essa turma no primeiro ano do ensino médio. Aí ela falou que esse foi o pior ano pra ela, porque ela teve Uau. que se adaptar a viver com isso, no primeiro ano do ensino médio. O que pra mim eu não achei tão ruim, sabe? No ensino médio eu achei difícil, mas não foi horrível. Aí ela falou que o terceiro ano dela, tipo assim, teve os dias de cansaço, que ela pensava, não quero mais estudar, mas vou estudar. Mas que foi muito bom, que ela achou assim maravilhoso, que ela se divertia com os amigos, que a turma dela se aproximou. Tipo assim, quando ela foi me falar, ela me falou tanta coisa positiva que eu pensei, vale, por que o meu foi tão ruim? E aí eu parei pra pensar que assim, desde o primeiro ano, o ano de adaptação dela foi o primeiro ano do ensino médio, quando ela não tinha nada a perder. E o meu ano de adaptação foi o terceiro ano do ensino médio, que é quando eu tinha o meu Tudo. ingresso pra faculdade a perder, exatamente. Exatamente, eu sei. E aí, tipo, foi um ano que eu tive que viver um estresse imenso e ainda aprender várias coisas e mudar o meu jeito, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o primeiro e o terceiro ano é você querer se adaptar a ele só nele. E tipo assim, não é que eu tô falando pras pessoas do primeiro ano, se liguem, vocês têm que começar a estudar de agora. Eu acho que é tipo, o ensino, sabe? O que a escola cobra de você. Porque se você não é cobrado daquilo e você é jovem, você quer, tipo, mexer no celular, você quer jogar jogo, você quer fazer outras coisas. Se você não é cobrado de nada, então você não vai fazer nada, entendeu? Agora, eu acho que qualquer turma, tanto regular como avançada, tivesse um tratamento assim, entre aspas, severo, por exemplo, cobrar realmente que você leia livros, ser além do que, tipo assim, tem um paradidático e uma prova, leiam. Mas, tipo assim, ser um negócio que todo mundo vai ter uma aula inteira só pra conversar disso, e você vai querer estar dentro daquilo, Sim, entendeu? isso daí pra mim é algo. Desculpa te cortar assim no meio, Tranquilo. mas é algo que eu também concordo totalmente contigo, porque o terceiro ano, a gente tá falando muito do terceiro porque foi algo que a gente viveu muito especificamente, é um momento muito ímpar, né, na vida assim, do estudante. Mas eu acredito que se o colégio já desenvolvesse uma mentalidade de estudo correto, porque infelizmente a maneira como a gente estuda não é correta, e se ele desenvolvesse uma mentalidade de estudo correto desde o início, de saber como estudar de forma coerente e aproveitar principalmente no primeiro e no segundo ano. Porque assim, o que eu acredito, e eu acho que você já deve ter ouvido eu falar isso, eu acho que a gente chega no terceiro ano e a gente é jogado numa piscina. E não tem ninguém ensinando como que a gente nada naquela piscina e a gente começa a se debater. Se debater, se debater, se debater, se debater, porque a gente não tem noção de como faz a parada. E a gente acaba morrendo na praia. A gente acaba morrendo no início porque fica cansado, estressado, não sabe por onde começar. Existem pessoas com diversos níveis. No teu caso, por exemplo, eu também senti a mesma coisa, exatamente que tu. Eu nunca fui um aluno super extraordinário em conhecimento, mas eu sempre busquei, assim, eu era um médio bom. Eu sempre busquei me dedicar para aprender algo novo. E quando eu entrei no terceiro ano, eu ficava com aquela cobrança. Caramba, no terceiro ano eu vou só revisar, então não vai dar tempo a aprender nada. Não sei se tu também teve pensou nisso, mas eu tinha essa mentalidade. E é exatamente isso. Por não prepararem a gente no primeiro e no segundo ano, no sentido de preparação da maneira correta de como fazer o negócio, de como estudar, até mesmo no segundo ano ali seria algo incrível se fizessem, de como fazer Demais. de como lidar com o terceiro ano em si, ou até mesmo no primeiro mês. Assim, eu acredito que diminuiria o estresse, diminuiria assim, a taxa de desistência das pessoas, porque tem muita gente que acaba desistindo no terceiro ano de estudar, né? E Demais. No segundo semestre já todo mundo joga nos papéis pro ar. quem não consegue manter aquela rotina, assim, eu dou 3, 4, 5 meses, o cara já não aguenta mais, entendeu? Porque não tem ninguém acompanhando ali ele. E eu acho isso uma falha gigante, sabe? Porque nunca teve aquilo anteriormente, né? Pois é exatamente. Eu não acho que seja culpa minha, sabe? Tipo, quando eu tenho duas primas mais novas e eu tava vendo um vídeo há um tempo atrás de um cara incrível, que eu acho que tu já viu alguma coisa dele, ele tem 3 livros, especificamente esse que eu tô falando, que é tipo, como aprender para alunos, como aprender para pais e como aprender para professores. Como ensinar. Aí
Eu tava vendo um vídeo dele e ele falou tanta coisa que eu fiquei tipo assim, caramba, eu queria muito saber disso quando eu era mais nova. Eu queria muito que alguém tivesse me dito. E a função de me ensinar a estudar não é dos meus pais, é da minha escola, entendeu? Porque é a minha escola que vai me ensinar. É exatamente isso que tu falou da história da piscina. Como é que eu vou pra uma aula de natação e eles me jogam na piscina? Não tem condição disso. Eu não acho que seja culpa minha que eu não sei nadar. Mas eu tive que lidar e que aprender com isso sozinha. Porque, por exemplo, eu tava conversando com o Luiz, ele e tu, vocês tiveram esse hábito, sabe? Que você chegava em casa, estudavam, ou faziam uma tarefa de casa. Eu era dessas que, tipo assim, quando eu fazia a tarefa de casa, eu me orgulhava, porque eu achava que era uma coisa assim fora do normal, entendeu? Porque eu não era acostumada a isso, porque eu sabia que na real, eu não ia ser cobrada. O professor só ia passar o visto e não ia nem ver, sabe? Então, se eu copiasse uma coisa de alguém, tanto faz. Então, tipo assim, eu não via o conhecimento como uma coisa boa. Eu via como uma coisa cansativa e chata. E eu sempre me acostumei a isso. Até o momento que eu tive a necessidade de ter o conhecimento para conseguir uma coisa que eu queria, que no caso é passar na faculdade de arquitetura. Então, no terceiro ano, eu percebi que eu não tinha escapatória, que esse era o jeito, no caso que tu falou, eu tinha que nadar, eu tinha que aprender a nadar. E aí eu pensava assim, nossa, eu pensava que o cursinho era como se fosse a morte, entendeu? Eu pensava, cara, se eu não nadar, eu vou morrer. Sendo que não é, eu posso segurar na borda um tempinho, sabe? Eu posso ver as pessoas nadando e aí tentar nadar depois. Eu tenho o meu tempo pra aprender aquilo. Se ninguém vai me ensinar e eu vou ter que aprender sozinha, então eu não posso ficar agoniada e querer ter o mesmo crescimento das outras pessoas. Tipo, Uau, que incrível. Quando eu te via estudando, indo pra biblioteca e tal, eu pensava, mano, esse cara é sensacional, eu queria ser assim. Sendo que esse não era o meu momento de fazer isso, sabe? E hoje eu faço coisa que talvez nem tu fizesse ano passado, sabe? Porque é um crescimento diferente, é outra coisa. Eu acho que se eu tivesse entrado na faculdade ano passado, a minha vida estaria horrível. Porque ter vivido esse ano de, entre aspas, cursinho, né? Porque eu estudo em casa sozinha, foi uma bênção pra mim. Porque abriu meus olhos pra tanta coisa que eu nem imagino. E isso daí que tu falou foi incrível, porque eu senti exatamente a mesma coisa, principalmente no início. Eu tinha essas. O legal é que a gente tem um pouco de diferença, mas eu sinto que eu vi isso, a gente tem assim, a maioria das pessoas que tá no terceiro ano sente as coisas muito parecidas. E eu senti a mesma coisa. Principalmente quando eu tava no início, porque primeiro eu achava que eu não ia, assim, eu não me achava um cara inteligente, eu vi um bocado de gente mais inteligente do que eu. E quando eu ia pra biblioteca, normalmente, eu até já falei isso em outros vídeos, quando eu ia pra biblioteca, eu via a galera estudando, aqueles caras, tipo, enfim, tu lembra até quando a gente ia na outra sede, né? Principalmente quando a gente ia na outra sede do colégio. Nossa, eu entrava na biblioteca, abria a capa, eu via aquela galera estudando, eu falei, caraca, doido, eu não vou conseguir nunca chegar nisso, sabe? Eu não vou conseguir nunca chegar no nível que esses caras devem estar. Tipo, eu vi os caras, sei lá, que tava no cursinho ou algo do tipo, resolvendo, era um caderno aqui, uns post-it aqui, caraca, doido, eu não vou conseguir fazer esse negócio, eu tô competindo com essa galera. E eu senti a segunda coisa que era igualzinha que tu também sentiu, eu ficava, caraca, o cursinho é o fim do mundo. Eu não quero ir pra esse negócio porque, assim, a responsa total de entrar ou não na faculdade tava em cima de mim, né? Tipo, tava naquele ano, na verdade. Então, assim, aquele ano era meio que o ano, ou tu entra ou tu não entra, né? Tipo, tem aquele, preto no branco, ou tu entra ou acabou tudo. E, cara, é uma pressão muito louca. E o que mais me deixa louco hoje, depois que eu passei por isso, eu consegui, assim, eu consegui atingir o que eu queria. E não foi fácil, claro. Mas, assim, depois que eu passei por tudo isso, e é justamente por isso que eu tô gravando esse vídeo contigo, por isso que eu criei a Learning Academy, por isso que eu tô fazendo tudo isso, porque eu estudei num colégio muito bom, mas por mais que eu tenha estudado num colégio incrível, eu não tive uma coisa que eu acredito que aumenta 50% a 60% a tua possibilidade de conseguir ir melhor no Enem ou nos estudos, que é suporte. Que é alguém pra justamente te falar isso que tu tá falando, falar, não faz isso, faz dessa forma, se organiza desse jeito, pra tu estudar é melhor tu fazer isso, isso e isso. Eu testei, eu vi que isso funciona. Esse cara, ele saiu desse lugar e veio pra cá, fazendo isso que eu tô te falando. Assim, é sério, se eu pudesse voltar, e assim, se eu voltasse no tempo e pudesse falar com o Isaac do passado, né? Exatamente, porque eu fico pensando hoje as loucuras que eu fiz, principalmente ali nos 3, 4 meses,
que tu lembra, né? Tipo, e eu acho que tu via a galera às vezes fazendo isso, indo dormir 2 horas da manhã, O é, Igor se, direto, né? aliment, Ele dizia. se alimentando ruim pra caramba. Enfim, era muito ruim, muito ruim. E, e eu percebi, cara, não precisava ter feito tudo aquilo. E eu fui aprendendo com o meu erro, né? E tem uma Uhum. frase que eu gosto muito que é o quê? O inteligente ele aprende com o próprio erro e o sábio aprende com os erros Um dos erro dos outros. outros. Eu meio Exatamente, que fui velho. tentando aprender com os dois, porque eu tanto errava e como às vezes eu tinha contato com um cara que já estava no cursinho e com outras pessoas, eu ficava perguntando algumas coisas também para ver se eu sondava. Mas acontece que eu errava pra caramba porque eu não tinha um suporte exato. Ó, faz isso e não faz isso. Se tu fizer isso, tu vai conseguir ser mais produtivo, estudar mais tempo, alcançar melhor. E, enfim, então assim, eu acho que talvez essa seja a maior dor que os alunos têm, ou uma das maiores. Não ter um É. Porque assim, conteúdo por conteúdo, tu sabe disso. Às vezes a internet entrega melhor do que a sala de aula, né? Aprender Pior uma. que é. Eu mesmo, teve assuntos, principalmente de matemática, não que meus professores de matemática fossem ruins, eram incríveis, mas às vezes na aula ele não conseguia passar uma sacada que eu pegava no YouTube de um professor que eu ficava, caramba, tá ligado? Agora Enfim, sim. É. Eu acho que nesse ano agora que eu tô estudando em casa, eu não tinha aula, né? Então, tipo assim, cortava essa história de eu ter que acordar às 6 horas da manhã. Aí até às 7 eu não fazia nada porque eu tava me arrumando pra ir pro colégio. Aí até às 7h30, então daí eu já perdia 1h30 só indo até o colégio. Entendeu? Aí durante as aulas eu ficava até 1h da tarde, contando com o intervalo. Então, tipo assim, a manhã toda eu não estudava. Eu assistia a aula, claro, né? Mas assim, não era um estudo mesmo. Tipo produtivo. assim, exatamente. Eu não tava aprendendo quase nada. Eu podia até escutar, mas pra eu realmente aprender, depois eu precisava fazer exercício, rever, etc e tal. Então, tipo, quando eu estudo em casa, eu tenho muito mais tempo. Porque eu tô aqui e eu acordo a hora que eu preferir, eu posso ir pra academia se eu quiser. Então, eu organizei meu tempo muito melhor em relação a isso. E eu tive muito tempo de procurar coisa no YouTube. Então, eu via... Isaac, não tem noção do tanto de vídeo que eu vi de gente. Tirei 900 em matemática. Como fiz isso? Passei de primeiro em medicina e direito. Como fiz isso? Não sei o que, não sei o que. Então, tipo assim, eu fiquei procurando as experiências de todas as pessoas possíveis que eu conseguia. Pra quê? Pra eu entender o que é que de fato, que merda eu fiz no terceiro ano que deu tão ruim, entendeu? O Sim, que é sim. que cabeça eu devia ter pra ser uma pessoa que ia passar. E aí, tipo, eu tive que procurar no YouTube e eu assisti muito vídeo. Eu não digo que eu perdi tempo, porque eu realmente aprendi. Mas, assim, teria sido muito mais fácil se a própria instituição, que é o nosso colégio, o nosso ex-colégio, tivesse chegado com isso pronto, sabe? Porque eles passam conteúdo, mas não passam como a gente vai absorver aquele conteúdo. Exatamente, Então, tipo, exatamente isso. quando eu tava vendo toda essa galera, eu fiquei vendo assim, nossa, então se eu fizer desse jeito, é melhor pra eu aprender. Nossa, então eu posso errar a questão, não tem problema. Porque assim, tinha muito professor que falava, ai meu Deus, mas se você começar a fazer isso e não sei o que, não sei o que, você não tá aprendendo conteúdo. Você tem que fazer tantas questões por dia, e eu não fazia. Das questões, eu também lembro exatamente a mesma coisa. Quando a gente entrava, era tipo aquele negócio, jogava na piscina e tu começava a se debater. Eu lembro de falarem que tu tem que fazer 90 questões por dia, 60 questões por dia, logo assim nos primeiros meses. E eu falo isso aqui, que o Enem, né, e principalmente a preparação do terceiro ano, ele é um tripé, que eu acho que tu já deve ter percebido isso também, que é consistência, resistência e longo prazo. Com O problema certeza. o problema é que a galera, eles olham muito com viés de curto prazo. Então, eu ouvi isso, só que, assim, nos primeiros meses eu tava com a noia de fazer as 90 questões, 60, Uhum. nos primeiros meses. E eu vi que não. Sim. E aí foi uma questão que eu aprendi, e aí é algo que eu também falo, que é você meio que se conhecer também um pouco, saber Sim, não adianta se até onde. forçar. Você não vai. Tu não aprendia com 60 questões, tu vai aprender muito mais fazendo 20. Exatamente. E aí eu fiz exatamente isso. O que foi que eu fiz? Cara, isso não tá funcionando. Eu tô tentando fazer, mas a parada não tá, eu não tô absorvendo. Então o que adianta eu tentar e não absorver? E aí eu comecei, eu não lembro agora o número exato, mas era eu tentava fazer por dia
uma média de 20 a 30 questões nos primeiros meses ali. Porque eu percebi que o terceiro ano ele era um jogo de longo prazo, de consistência, de resistência. O que eu estava fazendo? Eu estava criando consistência. Eu estou voltando para a academia agora. Enfim, eu corro, mas eu aprendi isso com a corrida também, mas eu estou voltando para a academia e estou aplicando esse ensinamento, que é o quê? Eu tenho 3 metas, e a minha primeira meta com a academia não é levantar muito peso ou já querer ficar forte. A minha primeira meta na academia é passar 5 semanas seguidas, indo 4 vezes na semana. No caso, segunda e terça, sexta e sábado. A minha meta é essa, porque eu sei que exercício é um jogo de longo prazo e de consistência e de resistência. Porque quando eu tô fazendo algo, principalmente academia, por exemplo, eu fico imaginando, cara, essa rotina que eu tô tendo, eu consigo manter por mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Se sim, então show. É um jogo de longo prazo, eu preciso só ser consistente. E o resultado vem no longo prazo. Cara, pra mim é a mesma coisa no Enem, no terceiro ano. Também acho. Se você consegue ali nos primeiros meses, consegue fazer 15, mas consegue fazer 15 valendo ali no primeiro, no segundo mês, faça 15 valendo e aprendendo. Exatamente. E aí, aos poucos, você vai aumentando. Porque é igual um músculo. Teu músculo, tu vai levar porrada nele. Ele vai começar a quebrar, vai começar a quebrar, vai começar a quebrar. E aos poucos, ele vai se regenerando e se acostumando. E aí, de 15, tu vai pra 20, aí no outro pra 30, 40, 50... Até chegar no momento em que tu tá no ideal, né? Segundo alguns professores às vezes falam, chegar no ideal, mas de forma saudável, coerente e consistente. Porque não adianta de nada tu chegar ali no 3 meses conseguindo fazer, sei lá, 50 questões, digamos assim, e depois tu perceber que tu não aprendeu nada, não conseguiu e não vai continuar depois. Parar. Exatamente. Aí perdeu o tripé, que é longo prazo. Aí não vai até o final e não adiantou de nada. Tem um físico, que é Carnot, que ele fala que nem as máquinas fazem 100%. Então, tipo assim, é cobrado 100% de rendimento, né, no caso. Elas não têm 100% de rendimento. Então, é cobrado um pouquinho mais para que elas façam o que é preciso para fazer o suficiente. Mas sabe que não vai chegar no que é realmente pedido a elas, sabe? Então, assim, a gente não fazer tudo o que é cobrado pra gente é completamente normal e é completamente aceitável, sabe? Tipo, se eu vi alguém fazendo 60 questões por dia, eu fazer 30 é completamente normal. Se eu tô fazendo o meu máximo, se eu tô vendo que eu tô terminando o dia e, aprendi, consegui fazer aquelas 30 questões e com esforço e procurando outras coisas, etc e tal, eu fiz ótimo, entendeu? Eu acho que uma coisa, assim, muito ruim é que a gente acha que fazer tem que estar todo mundo ali no mesmo lugar, sabe? Sendo que o que você tem que ter, na verdade, pro Enem é confiança. Então, se eu consigo confiança fazendo 30 questões por dia, o que é 6 vezes mais do que eu fazia ano passado, isso que vai me fazer passar, sabe? Eu ter confiança. Porque, Isaac, eu tenho um amigo meu que ele tirou 773. Eu não esqueço nem do número. Eu fiquei conversando com ele também, né? Porque além do YouTube, das pessoas que eu procurei no YouTube, eu também falei com alguns amigos próximos que passaram. E eu falei assim, pessoa, me diz o que foi que tu fez. Honestamente, o que é que tu fazia? Porque eu sei que tu não se matava de estudar, eu sei que tu se engajou em 5 outras coisas na tua vida, eu sei que tu ia pra academia semanalmente, eu sei que tu fazia todas essas coisas, tu não cancelou a tua vida inteira só pra estudar. Como é que tu tirou uma nota tão alta? E ele chegava e me dizia, olha, mamá, o assunto que eu cheguei mais longe, que eu fiz mais questões, foi história. E eu cheguei até a aula 8. Eu fiquei, o quê? Como assim? Porque são tipo 30 aulas, sabe? Como que o assunto que ele chegou mais longe foi até a aula 8? Então, tipo, na minha cabeça ele não estudou quase nada. Só que o que é que ele fazia? Ele manteve a cabeça dele nas crenças dele. Ele manteve exercício físico, que é essencial também. Ele manteve, tipo assim, quando ele tava no simulado, ele dava tudo de si. Ele falava, agora é minha hora de me esforçar e ver como é que eu saio. Entende? Então, tipo assim, ele foi trabalhando a consciência dele pra saber que ele podia. E ele falava que tinha tarde, que ele passava a tarde inteira jogando futebol no colégio. Ele não estava nada. Chegava à noite e dormia. Como é que uma pessoa em terceiro ano, você vê ela passando a tarde jogando futebol, à noite dormindo e tira 773, sabe? Porque eu acho que o essencial de tudo, você pode saber todos os conteúdos, você pode fazer 90 questões por dia. Se você não tiver confiança, você não acerta 50 questões do Enem. É exatamente isso. Eu garanto, sabe?
Eu acho que Eu concordo. o que a gente tem que mais trabalhar em si é a confiança. Isaac, pra ter uma noção, pra mim, mamar e ler livros era uma coisa assim tão distante, mas tão distante que eu ficava, nossa, eu acho que nunca na minha vida eu vou assim ler um livro em menos de 2 meses. Eu vou ler livro assim porque eu vou ler todas as noites 3 páginas. E agora, sem brincadeira nenhuma, a média de livro que eu tô lendo é um por semana. E são Uau, livros que longos, incrível. assim, tipo, 200 a 300 páginas, sabe? Não é, tipo, 90 páginas, sabe? Uau, O que que incrível. era 90 páginas, eu li, acho que foi em 2 dias. Então, tipo, quando você se submete a fazer uma coisa que você, mesmo que você não acredite que você vai conseguir, começa pelo menos, sabe? Eu acho que você pelo menos bota, olha assim o que é, aí coloca um pé, aí você vê como é que eu tô gostando, vou continuar. Então você se joga. Então, tipo, eu não precisava ficar, no primeiro livro que eu li, começando desse jeito, eu não precisava pensar, preciso terminar esse livro em uma semana. Não adianta, porque eu vi uma pessoa que lia vários livros, não adianta eu olhar e dizer, quero ser igual. Eu vou começar no mínimo que eu conseguir, porque o mínimo que eu conseguir é o que eu consigo. Então tá maravilhoso, porque eu consigo, entende? A questão é que se eu tentar botar o pé maior que eu posso, se eu tentar botar um passo maior do que eu consigo, eu não vou conseguir. E aí não adiantou de nada, porque eu prefiro conseguir isso do que não conseguir isso. Não me adianta de nada. Exatamente, exatamente. Uau, que incrível. Exatamente isso. É você conseguir. Tem uma frase que eu gosto muito que é: o feito é melhor do que o perfeito. Então, assim, executa o feito. Se é isso, executa. E aí, no longo prazo, o perfeito vai vindo. É a mesma coisa com Exatamente. livro, tudo. E o louco é que a gente, e é natural, e principalmente isso no estudante, eu acredito que tu viu isso também, a gente querer ficar se comparando, né? Pô, ele tá estudando tanto isso. Assim, e quando eu falo me comparar no sentido de uma comparação negativa, não ficar querendo ver o que o outro tá errando para você não errar, não nesse sentido, Sim, mas sim. de, pô, caramba, ele tá estudando tudo isso, uma coisa que eu me comparava muito e foi um erro meu e que eu não cometeria se eu tivesse lá no passado. E eu ficava comparando muito minhas notas de simulado com meus outros colegas que estudavam comigo. Então eu ficava, caramba, ele tirou 730, eu tirei 680. Nossa, ele tirou 720, eu tirei 700. Entendeu? Então, tipo, eu Sim. ficava me comparando muito nisso, no nível que eu ficava. E aí depois eu fui desenvolvendo essa sabedoria, né? Porque eu fui aprendendo com o meu erro. Eu fiquei, cara, eu vou parar de me comparar. Porque o que eu preciso entender é o que eu tô errando. Porque o que eu tô errando não necessariamente é o que ele tá errando. Entende? Então, quando eu sei o que eu Exatamente. tô errando, eu não vou errar mais. Eu vou tentar consertar. Quando falando com relação às questões no simulado. E é exatamente isso que eu acredito. Nossa, assim, pra mim, sério, eu queria muito ter ouvido o que a gente tá conversando aqui se eu pudesse ouvir no meu início do ano, do terceiro ano. Porque, É outra sério, galera, vida. assim, eu sofri muito, assim, no sentido de mentalmente falando. Isso que tu falou É de horrível. esse negócio que tu falou de estar, tipo assim, de estar preparado, entender as suas limitações, estar preparado mentalmente, parece um discursozinho de coach ou qualquer coisa do tipo, mas não é. É tipo, é real isso que eu tô falando. Porque eu acredito que se você pode estudar o máximo que. E tem casos de pessoas que aconteceu isso. Você pode passar o ano estudando lá no pico, teu nível de estresse lá em cima, teu nível de conteúdo de estudo diário lá em cima. Só que se isso aqui não tiver ok, se isso aqui não tiver saudável, se tu não conseguir tá tendo uma rotina legal de estudo, balanceado com lazer, balanceado com exercício, balanceado com alimentação, algo do tipo, não vai adiantar de nada o tanto de conhecimento que tu obteve. A Com probabilidade de tu ir certeza mal lá absoluta. dentro, tanto nos simulados quanto na hora da prova valendo, é gigantesca. E todo mundo que estuda de forma eficaz para Enem percebe isso. Muita coisa você consegue resolver por interpretação, por raciocínio lógico. E É, interpretação. além do que conhecimento. O conhecimento é importante demais, mas de longe ele não é o mais importante. De longe, Exatamente. longe, longe, longe. E uma sacada é o quê? Interpretação e raciocínio lógico não é algo pré-concebido, tipo, em 1929 aconteceu a quebra da bolsa de valores. Não é algo tão concreto assim. Raciocínio lógico e interpretação de texto é algo mais subjetivo. E você precisa estar focado ali naquela hora, você precisa estar ali consciente do que você está fazendo e mentalmente ok para você conseguir interpretar algo, ligar com o ponto, ligar com o conhecimento anterior, entende? É, Então, assim, pra mim a maior jogada é você eu acredito que assim,
Eu não sei se eu poderia fazer exatamente um 50-50, mas eu acho que seria mais ou menos isso. Tipo, 50% seria conhecimento, 50% seria uma mentalidade, essa questão da confiança, uma mentalidade ok. Assim, se você colocar esses dois na balança, os dois é tipo 50-50, sabe? Porque Com certeza. Eu não duvido até que seja até mais que isso, sabia? Porque assim, eu não tô dizendo que uma pessoa sem conhecimento vai passar, mas uma pessoa sem uma mentalidade boa não passa. Eu tenho um amigo meu, Isaac, não tem noção. Ele é, assim, uma das pessoas mais dedicadas que eu vejo. O que ele me dizia é que ele estudava até dar dor de cabeça. E isso não é exagero. Ele fazia literalmente isso, ele estudava até ter dor de cabeça. E os minutos de descanso dele, ele fazia um cronograma, né? E ele tinha 20 minutos de descanso a cada 4 horas estudando. Nossa, isso é totalmente contra qualquer... Era loucura. Isaac, ele estudava tanto, mas ele estudava tanto, tu não tá entendendo. No dia do Enem, ele terminou o namoro, porque ele precisava estudar. Ele até voltou com a menina agora, ele tá no cursinho. E ele, de fato, o boletim dele, ele tinha média 10, sem exagero nenhum. Média final do ano era 10, sabe? E, tipo, em algumas matérias, né? A média final era, tipo, 9,8. Então, era uma coisa, realmente, tinha resultado, sabe? Mas, o que foi que aconteceu? Ele vacilou muito na redação. E ele fazia curso de redação. Ele só tirava, tipo, notas sensacionais, sabe? Mas, muito provavelmente, a mentalidade dele na hora fez coisa que ele tirou 740. Então, e tirando 720 na redação. Então, tu imagina as notas que ele tirou nas outras coisas, entendeu? Tipo, beleza, o cara tinha um conteúdo inacreditável. Mas como é que tava a cabeça dele? E a redação puxa muito. Demais. Você não vai passar se você não tiver uma boa mentalidade. Se você não cuidar da sua cabeça, como é que você vai conseguir usar ela no dia? Se ela estiver ruim, se ela não tiver um bom funcionamento. Não vai acontecer. As pessoas se preocupam muito com o quanto você estuda, o que você está fazendo. E, na verdade, ninguém perguntou. Eu acho que uma das melhores vantagens de eu estudar em casa é que eu não tô com ninguém, sabe? Só tem a Maria Clara aqui. E eu acho que isso me ajuda assim, no nível hard. Esse ano também, eu fiz isso. Há um tempo atrás, aliás, minha família assim, sempre suspeitou que eu tinha déficit de atenção. Aí eu ia pra uma médica e tal, ela falou que eu realmente tinha, não sei o que, sendo que uma amiga da minha mãe, que também é médica, mas ela é obstetra, o que não tem nada a ver, mas tudo bem, falou que era melhor eu não tomar os remédios, que era pra eu não ficar dependente, sabe? E eu nunca tomei. E beleza, teve uma época que eu fui me esforçando no segundo ano, e tava dando super certo, só tirava notas, assim, excelentes mesmo. Eu mudei total também, comecei pra ir pra academia, mudei várias coisas. Mas enfim, esse ano eu passei a cuidar realmente da minha saúde mental. Tipo, fui pra psiquiatra, sabe? E eu tô de fato tomando Ritalina. Então, assim, primeiro que eu ter cuidado de uma coisa mental minha, já é outra coisa, assim, sabe? Tipo, é outra coisa. Primeiro que tomar um remédio me ajuda, eu estar sozinha num quarto me ajuda, porque eu não fico olhando pra alguém pensando em alguma coisa. Eu não tô dizendo que eu devia ter feito escola sozinha, sabe? Mas eu tô dizendo que eu deveria prestar atenção no que eu tô fazendo pra ver se eu tô me tratando, sabe? Então, tipo, esse ano eu passei a prestar atenção nessas coisas, eu passei a prestar atenção que o quê? Se eu mexer no celular, nas minhas pausas, eu não consigo voltar. E não é nem que eu não consiga soltar o celular, eu solto o celular na hora da pausa. O problema é que pra eu me concentrar de novo naquilo, vai ser uma coisa horrível. Talvez pra ti não, e não tem problema. Mas eu tenho que prestar atenção no que é que eu tô fazendo comigo mesma. E o que é que eu tô... Como é que eu tô trabalhando com o meu cérebro, sabe? Porque ele vai ser o meu instrumento mais útil de todos. Se eu não estiver certificando de que ele tá funcionando bem, nada mais vai funcionar. Exatamente. Sempre volta na questão. Você precisa se conhecer. É o pilar. É tipo, o que eu posso... Isso que tu falou é incrível. Tipo, eu não posso no meu horário de intervalo pegar o celular. E eu sei exatamente o que é isso. Eu tive a mesma coisa. E eu percebi isso, que era o quê? Eu tinha que me conhecer. Porque o estudo eficaz só é quando você consegue se conhecer. E eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu percebi, depois de errar bastante ali nos 3, 4 meses, mais ou menos, do terceiro ano, eu percebi a mesma coisa. Eu percebi que eu estudar num local onde tinha várias pessoas estudando, eu não conseguia me concentrar. Eu ficava olhando a galera, às vezes, e eu ficava, caramba, aquele cara deve estar estudando muito mais do que eu. Caramba, ele já deve ter terminado a matéria do dia. Né? Porque às vezes a pessoa vem falar com você.
Tem Já uma terminei, já pessoa, revisei tudo. eu acho que tu sabe até quem é, que ela chega pra conversar e fala, tipo assim, nossa, eu já tô quase terminando isso aí. Ou que são, tipo, 500 mil questões. Ela, ai, tô quase terminando já. Ai, eu faço 60 questões por dia. Ah, eu já fiz a redação, não sei o que, não sei o que. Ah, tu conhece tal pessoa tirou uma nota espetacular e ela é muito boa. E começa a mostrar como tudo ao seu redor tá bom, Tava. sem se preocupar, entendeu? Com o que tá passando na sua cabeça. E querendo ou não, isso acontece. E muitas vezes é insegurança da pessoa, sabe? Ela querer tá mostrando pros outros que ela tá Validar. bem, pra fazer como se isso fosse real, como se ela realmente estivesse bem. Mas na real ela não tá. E ela não vai passar até ela ficar bem. Porque uma pessoa que realmente senta pra estudar, ela não vai querer chegar pra todo mundo e dizer, olha, eu tô estudando. Olha, eu tô me dando bem, você sabia disso? É claro que tem momentos que você fica satisfeito. Mas quando você realmente, você tá estudando, você tá sendo produtivo, você não vai querer estar cutucando o ombro de todo mundo e dizendo, porque você mesmo sabe o peso que isso é. Você sabe que Exatamente. só aquilo pra você, o quanto você estuda, só é bom pra você, talvez pra aquela pessoa seja a pior coisa do mundo. E você sabe o quanto é difícil pra você, então você não vai querer piorar a vida da pessoa. Então, tipo assim, essa galera que vem mostrando pra você o quanto as outras pessoas são boas, na verdade, essa pessoa tá cheia de insegurança. E assim, não tô querendo dizer, ah, nossa, você é superior a essa pessoa. Claro que não. Cada um tem seu tempo, ela tá no tempo de evolução dela. E por mais que, assim, por mais que eu saiba dessa história, você sente uma dorzinha, sabe? A pessoa fica falando aquelas coisas, você pensa, nossa, tudo bem, essa pessoa não tá na mesma evolução que eu, ela não entende essas coisas e tal. Mas você fica assim, mas será que eu não deveria estar fazendo mais? Não sei o que, não sei o que. Eu acho que assim, se preocupa com o teu. Porque é só o teu que vai fazer a diferença. Se você ficar olhando pro Exatamente. de qualquer outra pessoa, não vai mudar nada. Sua nota não vai Exatamente. melhorar por isso. Não vai mesmo. Não vai mesmo. E, uau, que incrível, que incrível. Muito feliz de estar falando isso, porque é exatamente isso que eu vejo a galera cometendo os erros e sentindo na pele. E pra já caminhando aqui pro final, deixa eu te perguntar uma coisa. Se tu pudesse falar uma coisa, eu sei que a gente falou de várias coisas aqui, mas se tu Uhum. pudesse ir pra galera que vai ouvir, que tá passando pela mesma coisa, ou que vai passar, ou que já passou e tá, enfim, me fala uma coisa, um erro que tu cometeu no terceiro ano e que tu acredita que pô, eu não queria ter cometido esse erro específico que faria toda a diferença. Não ter confiança. Eu acho Uhum. que era uma coisa que. Não é que eu sabia que eu não tinha confiança, eu falava, ah, não vou passar. Eu até pensava assim, eu vou passar. Mas na real, se eu parasse pra sentar, eu ia ver que eu mesmo não tinha confiança em mim, sabe? Porque eu deixei de ir pra academia, então eu sabia que eu não ia ter insistência de ir pra lá. Eu deixei de ir pra coisas da minha igreja, então eu pensava assim, nossa, será que Deus vai me ajudar, já que eu abandonei ele, sabe? Tipo, é claro que você tem todas essas coisas, mas vem os pensamentos na sua cabeça. Quando você foge de tudo que é importante da sua vida pra focar em uma coisa, você não vai se manter equilibrado. Eu acho que você nunca vai se manter equilibrado. Então mantenha a sua confiança independente de qualquer coisa. Independente se você errou 90% das questões que você fez hoje, mantenha a sua confiança, independente se hoje você não conseguiu fazer alguma coisa, mantenha a sua confiança e faça coisas que aumentem sua confiança, sabe? Porque manter a confiança não é só dizer, ah, eu quero ter confiança. Manter a confiança é tu ter insistido em tentar caminhar. É tu ver que tava numa corrida e tu se viu naquela corrida e pensou, caramba, eu consegui. E nesse momento tu já olhou pra si mesmo e pensou, cara, eu consegui. Do mesmo jeito, por exemplo, eu quis fazer autoescola, né, esse ano. E aí, tipo, eu fazia as aulas, etc e tal. E eu pensava, ah, eu acho que eu sou uma boa motorista. E aí, quando eu fui pra prova, eu tive que esperar um longo tempo. Então, eu levei um livro e fiquei lá lendo. Então, em alguns momentos eu ficava tensa, em alguns momentos eu ficava lendo o livro. Mas, querendo ou não, vinha aquele pensamento, sabe? Tipo assim, se eu não conseguir, aí é R$ 400 a mais. Aí as pessoas vão dizer, ai, só consegui de segundo, não sei o que, não sei o que. Querendo ou não, você tem esse sentimento. Mas aí, quando eu fui lá, tentei ficar calma, tive consciência de tudo que eu fiz, de todas as vezes que eu consegui, que eu errei e que eu tentei de novo. E todas as vezes que eu fiz e eu terminei aquilo, eu consegui, eu pensei, caramba, eu consegui. Eu passei por isso. Por que eu não conseguiria passar pelo Enem? Sabe? Tem um negócio que eu penso muito que é o seguinte, alguém vai precisar ser a protagonista da Broadway. Alguém vai precisar ser aquela bailarina. Por que não você? A única coisa que te impede é você mesmo e isso pra tudo na sua vida.
Alguém precisa tirar primeiro lugar em arquitetura. Por que não eu? Sabe? Por que eu não vou conseguir? Quem disse que eu não vou conseguir? A única coisa que me impede é eu não buscar isso. Exatamente. Que incrível. Não, incrível essa história, incrível. Eu, sério, muito feliz por estar falando isso, porque, nossa, eu fico imaginando quanto a galera vai ouvir isso e fico imaginando quanto isso vai poder ajudar. Na cabeça, né? Eu Exatamente. acho que assim, se uma pessoa só quer assistir esse vídeo, se só uma pessoa assistir esse vídeo e já conseguir mudar a cabeça dela, eu acho que já fez o que tinha que ser feito, sabe? Exatamente. Essa é a minha maior missão, assim, com relação a isso, com relação ao estudo. Principalmente nesse momento, porque eu vejo que ninguém, assim, eu nunca ouvi isso que a gente tá falando aqui, assim, em outro momento, sabe? Principalmente dentro da escola. É difícil você ver, só se você, às vezes, se você for procurar muito, às vezes, na internet e, enfim, o cara tá tão desmotivado que ele não vai nem atrás pra ver isso. E eu quero que cada vez mais isso possa chegar. E eu acredito que isso também é uma cultura que vem mudando cada vez mais e acredito que vai mudar. Porque não dá pra aprender da forma como a gente vem aprendendo ultimamente, né? E é isso. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouco assim do que eu queria. Era exatamente isso que eu queria que a gente explanasse. Eu queria trazer alguém com uma experiência um pouco diferente da minha, porque, enfim, são pessoas comuns. Meu maior intuito aqui é trazer pessoas comuns. Eu sou uma pessoa comum, ela é uma pessoa comum que tem dificuldade, que tem problema, que passou por problemas na hora de fazer a prova ou qualquer coisa desse tipo. E cada um tem seu problema específico, cada um tem sua batalha, e enfim. E mostrar que é possível, sabe? É normal cometer erros, mas é possível chegar lá. E só pra finalizar, eu queria só falar uma coisa. Tu não vai começar 100% bem. Eu não sei se eu já falei isso em algum outro momento, mas a minha primeira redação que eu fiz, valendo, assim, mostrando para um corretor, corrigindo na hora, eu tirei 520. E dava vontade de desistir naquela hora. E pra caramba, porque foi uma nota bem ruim. E só que eu percebi que, eu tenho que aprender com o que eu tô errando, sabe? E aí eu fui escalando aos poucos até conseguir chegar na nota que eu consegui tirar no Enem. Que foi 980 no caso. Então, assim, não quer dizer que você vai tirar ou precisa tirar 980. Cada um tem que tirar a nota que quer. Mas, assim, se eu tivesse parado naquele 520, talvez eu não teria conseguido chegar onde eu consegui chegar. Exatamente. Então, eu acho que em qualquer momento, se é agora, faltando 3 semanas pro Enem, se é no começo do ano, mesmo que se você errar, não se preocupa, você vai errar mesmo. Qualquer coisa que a gente se submete a fazer, a gente erra em algum momento. Se eu tô pintando a unha, um momento eu vou errar. Porque eu escolhi fazer uma coisa, então eu não vou fazer isso perfeito. Ninguém faz nada perfeito. Nada. Exatamente. Então é isso. Muito obrigado, Mamá, de verdade. Muito obrigado por ter vindo aqui, tirado um tempinho da tua manhã pra fazer isso. A gente, pra quem não sabe, a gente tá gravando isso numa segunda-feira, então ela parou um pouco a semana dela pra fazer isso. E, assim, de verdade, muito obrigado por ter dedicado uma parte desse tempo pra gente poder conversar aqui e poder ajudar muitos e muitas pessoas que vão ouvir essa live aqui, esse vídeo que a gente tá fazendo. Beleza? Queria falar mais alguma coisa? Não, só para as pessoas continuarem insistindo e que ninguém disse que vai ser fácil. Mas exatamente. E só uma dúvida, tu vai fazer arquitetura, né? Sim, senhor. Futura arquiteta. Exatamente, é isso aí. Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Depois a gente vai trazer mais entrevistas aqui com mais pessoas e poder ajudar vocês nessa jornada, dar um suporte nessa jornada de conhecimento, de estudo e de aprendizagem. Beleza? Um forte abraço. Tchau.